verso de número 8 ao verso de número 11. Apocalipse 2:11, 2:8 ao 11. Ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: isso diz o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu, a igreja. Nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará algum de vós na prisão, para que sejais tentado, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Verso 11. Vamos ler o verso 10, todos juntos, vamos lá? Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará algum de vós na prisão, para que sejais tentado, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Eu quero estar ministrando ao coração dos irmãos, talvez eu ministre esse tema mais de uma quarta-feira. O tema é fidelidade. Estava estudando, orando, falando com Deus, e me veio ao meu coração esse tema para estar ministrando ao coração da igreja. Fidelidade. E nós sabemos que fidelidade é um tema que está esquecido nos sermões de muitos pastores. E quando é lembrado, só é enfatizado a fidelidade de Deus, com o propósito de fazer promessa ou lembrar alguém de alguma promessa que Deus já havia feito, né? Que alguém lhe fez. É quando é lembrado esse tema. Só que a gente tem que entender que toda conquista, para ser realizada, quer seja no âmbito espiritual ou material, depende da fidelidade de Deus para se cumprir. Não depende apenas da fidelidade do homem, né? Os irmãos vão perceber na Bíblia que toda promessa feita por Deus para o homem, para poder se cumprir, ela depende da fidelidade do homem. Se os irmãos ler no capítulo de número 28 sobre as bênçãos e as maldições, a qual uma era proclamada no monte Gerizim e a outra no monte Ebal, os irmãos vão ver que toda promessa dirigida por Deus para Israel dependia da fidelidade. Se fores fiel, então vai ter prosperidade, vai ter isso, vai ter isso, vai ter isso. Se guardar os mandamentos, vai ter isso, vai ter isso, vai ter isso. Se não fores fiel, aí vem as maldições. Então toda a promessa de Deus, tudo que Deus prometeu para alguém aqui, se Deus não exigiu fidelidade para que isso se cumpra, então não é promessa de Deus. Para se cumprir, Deus exige fidelidade, né? Então é um tema que precisa estar presente nas pregações, nos ensinos e na vida de cada um daquele que serve ao Senhor. A carta que nós lemos, que foi escrita por João por volta do ano 82 da nossa era cristã,
né? Ela foi endereçada à igreja que estava em Esmirna, na Ásia. A igreja de Esmirna, ela recebeu essa carta em uma época em que a perseguição era acirrada contra os crentes. Você encontra isso na história e até mesmo no texto que nós lemos aqui especificou muito bem. E vale ressaltar que nos dias da igreja de Esmirna, ser crente era se declarar inimigo do Estado e assinar a sua própria sentença de morte. Naquela época, você aceitar Jesus e divulgar publicamente, você sabia que a sua cabeça a partir daquele momento estava a prêmio. Agora a questão está na fidelidade. E o que é fidelidade? Fidelidade literalmente significa honrar na ausência. Diga, fidelidade literalmente significa, vai ficando fraco, né? Honrar na ausência. Isso, ser fiel na presença, não há virtude, não há vantagem. A vantagem da fidelidade é você honrar na ausência. Você chegar aqui na igreja, bonitinho, alinhadinho, né? Bem ajeitadinho para um culto, para que todo mundo veja, é uma questão. Agora, além dessas portas, no seu dia a dia, é outra coisa. É quando os olhos dos irmãos, do pastor, não te alcançam, né? Somente os olhos de Deus. Então, fidelidade significa honrar na ausência, independente das circunstâncias, independente do que você esteja passando, o estado em que você se encontre e etc. É dessa forma aqui. A exemplo disso, nós temos José no Egito, que longe da casa do pai, e podia muito bem estar revoltado com a injustiça dos seus irmãos, ele decidiu honrar a Deus longe de todos. Nós temos José. Temos também Jó. O estado precário em que Jó se encontrava, a situação em que ele foi submetido do dia para a noite, e assim manteve a sua integridade e a sua fidelidade, deve ser considerado aqui para nós. E também Daniel e os seus 3 amigos, que é tanto que já pregamos, já falamos a respeito de Daniel e da sua fidelidade. Esse comportamento fidedigno que nós acabamos de falar aqui, está presente na vida da igreja que estava em Esmirna. Poucos versículos, versículo 8, versículo 9, versículo 10 e versículo 11. 4 versículos mostra o quanto a igreja que estava em Esmirna era fiel. Jesus, eu sempre digo isso, não vou cansar de dizer, ele ensina muito falando pouco, com poucas palavras. Então, nós vemos esse comportamento na igreja de Esmirna, que mesmo diante de tantas lutas e provações, consegue manter a sua fidelidade. Vamos ler aqui o verso 9, eu leio, vocês acompanham, para você perceber isso. Conheço as tuas obras. Está aqui aquele que conhece de perto, conhece de longe, conhece você na igreja, conhece você no trabalho, conhece você nos seus negócios, conhece você nos seus passeios. Aqui tem alguém que te conhece. Conheço as tuas obras. Ele está dizendo àquela igreja. E tribulação, primeiro ponto, uma igreja atribulada. Segundo ponto, pobreza, uma igreja que tinha escassez das coisas, era uma igreja pobre. Mas aí abre parênteses, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus
e não são, mas são sinagoga de Satanás. Além de ser uma igreja atribulada, além de ser uma igreja sem recursos financeiros, ainda era uma igreja que sofria com os falsos irmãos. Esses falsos judeus aqui eram falsos irmãos que haviam dentro daquela igreja. Então nós vamos aprender aqui a respeito de fidelidade, pegando alguns pontos importantes que eu encontrei nesse versículo de número 9 e quero estar compartilhando com os amados irmãos. Vamos lá. Fidelidade em meio à tribulação. Fidelidade em meio à tribulação. Repita, por favor, essa frase. Vamos lá? Isso, fidelidade em meio às tribulações. Primeiro ponto, fidelidade na perca de um ente querido. De repente, uma tragédia acontece na sua casa. Diga: que Deus me guarde, pastor. Isso. Aqui eu estou usando esse termo para poder fazer um comparativo. De súbito, morre alguém querido. O esposo, a esposa, ou morre um filho, um amigo de infância, morre um parente bem próximo, tipo um irmão, uma irmã, um sobrinho e etc. Qual seria o seu comportamento diante de uma situação como essa? A primeira coisa que nós precisamos entender é que nada acontece sem a permissão de Deus. O crente, para manter a sua fidelidade nesse aspecto de uma perca que talvez a gente sinta que é irreparável, a gente, para manter a fidelidade, tem que ter na consciência de que nada acontece sem a permissão de Deus. Por essa razão, toda perca, por mais doída que ela seja, não deve ser encarada com revolta ou com murmuração. Ou então entrar naquela questão do questionamento. Por que, meu Deus? Por que, Senhor? Eu vi uma reportagem de um cantor famoso que faleceu de forma trágica em um acidente automobilístico. E o pai desse cantor, porque era um cantor que estava em ascensão, na fama, eu vi ele reclamar de Deus, praticamente chamar Deus de injusto, porque não aceitava aquela perca, porque não aceitava aquela situação. E a gente sabe que ir em um velório, aonde uma vida querida foi tragada de forma trágica, principalmente se for uma pessoa jovem, com a vida inteira pela frente, com os sonhos que tinha. Por exemplo, eu perdi minha sobrinha, que eu amava demais da conta, muito apegada, e ela muito apegada comigo. Quando eu recebi a notícia que ela tinha morrido 13 para 14 anos de idade, se eu não estou enganado, de forma tão besta, tão tola, foi a morte daquela menina, eu fiquei sem chão. Eu sentei na cama, pus a mão na cabeça e parecia que eu estava num pesadelo e queria acordar. Tive que sair daqui para o Pará, por volta de 10, 11 horas da noite, com a família, acho que os irmãos se lembram. Cheguei lá por volta de 1h da tarde, e quando eu vi aquela menina ali, naquele caixão, um monte de coisas passou pela minha cabeça, porque 1 mês e pouco atrás ela tinha vindo passar aqui as férias com a gente, e sentado ali, ela falava dos seus projetos. Meu tio, eu vou terminar lá o ensino médio, vou vir aqui para a casa do senhor, vou morar aqui, vou fazer faculdade.
e vou ficar aqui com o senhor e tal. E eu já estava fazendo todos os preparativos para a gente receber ela. E ela falando de coisas assim, então, e de repente, do nada, aquilo tudo acaba. E como é que você vai agir diante de uma situação como essa? E que palavras para consolar uma pessoa que perdeu alguém de forma tão precoce, tão súbita, tão trágica. Você chegar diante de uma mãe que perdeu o filho para as drogas, ali nas drogas perdeu para o mundo do crime, foi assassinado. Que palavras usar para poder tentar convencer o coração? Tive também que ir no velório de um sobrinho, que a esposa estava grávida, veio para Goiânia fazer uns exames, e ele dormindo com as 2 filhas na cama, a mais pequenininha aqui no braço dele, do jeito que ele deitou, ele ficou. Um ataque fulminante que ele nem mexeu. A menina acordou cedinho, levantou, saiu, foi para o vizinho, andou. Mas depois voltou de novo, tornou a deitar no colo dele e ficou até quase 10 horas da manhã. O pessoal, ele não foi buscar o leite, ele trabalhava transladando leite, foi buscar o leite. Quando chegaram lá na casa, que foram saber por que ele não tinha ido para o serviço buscar o leite, ele está durinho em cima da cama. Morreu cedo da noite. E aí a gente saiu de Ouvidor para ir visitar esse sobrinho, para ir lá ver, o velório do sobrinho. Quando eu cheguei lá, antes de entrar na casa, do lado de fora eu escutei a minha sobrinha chorando e dizendo assim: meu tio divino já está chegando, e quando ele chegar, meu tio divino vai orar e ele vai ressuscitar, porque eu sei que meu tio divino tem autoridade de Deus, ele vai ressuscitar, ele vai. Eu quase não entrei na casa. Quase não entrei na casa. Aí quando eu cheguei, ela me abraçou e: tio divino, ora lá, ele vai ressuscitar, eu sei que se você orar, ele vai ressuscitar. E aí o que você vai fazer? Que palavras você vai usar? E a pessoa às vezes não tem sabedoria de Deus para administrar esse momento de dor, de dificuldade. Alguns blasfemam, outros se revoltam com Deus, ficam revoltados com Deus. Outros lançam em rosto a sua fidelidade nos tempos anteriores. Mas a igreja de Esmirna, ela perdia entes queridos todos os dias, que eram apanhados pelos magistrados de Roma, pelos soldados de Roma, e eram crucificados. Outros eram queimados. Nessa época que havia inaugurado o Coliseu Romano, foi mais ou menos inaugurado por volta do ano 80, já tinha muitos crentes que eram levados para o Coliseu para ser devorado por leões. E aqui nessa igreja tinha mães, tinha mulheres, esposa, tinha esposo que via os seus entes queridos serem levados para serem assassinados de forma cruel. Mas essa igreja não perdeu a sua fidelidade. Essa igreja entendia que tudo que acontece na nossa vida, por mais doído que seja, está sobre a direção e o plano e a vontade de Deus. Ser fiel até a morte é a palavra. Não blasfema, não questiona. O que disse Jó no capítulo 1, verso 19, no capítulo 1, verso 19 ao 22. Coloca aí Jó 1, 19 ao 22. Chegou alguém e diz: eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens. Eles estavam comemorando o aniversário de um dos irmãos. Juntou os irmãos tudo em uma só casa para comemorar o aniversário dos irmãos. E quem eram esses meninos? Era filho de um dos homens mais fiéis daquela época. Era Jó.
Justamente para alguém não questionar assim, mas o que eu já fiz na igreja não conta? Será que por causa do meu esforço, por causa da minha dedicação, né? Hoje até muitos poucos crentes têm esse currículo de esforço, dedicação com a obra de Deus. Muitos poucos crentes têm isso. Mas esses meninos foram comemorar o aniversário de um dos irmãos. E aí do nada veio um vento. A gente sabe que aquilo era obra maligna, que era uma coisa de Satanás, permitido por Deus, é claro. E de repente o vento vem naquela casa. O verso 20 diz assim, verso 22. E deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreram. E só eu escapei para te trazer a nova. De repente chega alguém, dá a notícia para Jó, que os 10 filhos, parece que 7 filhos e 3 filhas, que os 10 filhos de Jó morreram em um só dia. Do nada, Jó tem que velar na sua casa 10 filhos. Imagina, eu disse que eu já vi pregador fazer críticas horríveis à mulher de Jó, mas eu queria ver se fosse a esposa dele velando os 10 filhos de uma só vez. Essa mulher entrou em parafuso, ela ficou desesperada, porque conhecia a fidelidade da sua casa. Aleluia. E Jó recebe de súbito uma notícia tão trágica. Verso 20. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou sua cabeça, se lançou em terra e adorou a Deus. Fiel na tribulação, sabendo que a tua dor não pode ser maior do que a tua fidelidade. Aleluia. Seja fiel. Verso 21, ele diz: nu saí do ventre da minha mãe, nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não atribuiu a Deus falta alguma. Fidelidade é isso. É Deus quem dá, é Deus quem leva. Ele é dono, é Senhor de tudo. Está doendo, mas louvado seja Deus. Está sofrido o momento, mas Deus seja adorado para sempre. Tudo que eu tenho é dele, e a hora que ele quiser ele leva. E eu não deixarei de adorá-lo, porque ele é Senhor de todas as coisas. Você tem que ser como um Abraão na vida, mesmo sabendo que ia matar o seu filho naquele altar. Parece que Abraão acreditava que Deus tinha poder de ressuscitar o menino depois de morto. Fidelidade na hora de uma perca terrível. Ainda, fidelidade na tribulação. Fidelidade quando uma enfermidade toma posse da sua vida. Outra coisa em que a nossa fidelidade tem que se revelar. Você está bem? Vai fazer um exame de rotina. De repente, acha alguma coisa. Uma das nossas vizinhas ali da chácara estava bem. A gente passou lá, fez compra lá no mercado deles. Ela estava tranquila, sorridente, fazendo caminhada com a filha em volta da praça. Foi fazer um exame de rotina e descobriu um caroço. Foi fazer exame para uma coisa e descobriu um caroço em outra região. Menos de 60 dias, a mulher morreu.
muitas vezes somos surpreendidos por uma situação indesejada, tal como essa. Uma enfermidade, principalmente quando essa enfermidade é grave. Muitos se abatem, se revoltam, deixam de ir para a igreja, buscam métodos esotéricos no desespero. Eu já vi crente da Assembleia de Deus, com mais de 20 anos de fé, sair daqui e ir para a Trindade fazer voto com o Divino Pai Eterno para ser curado de câncer. E morreu. No desespero, na angústia, buscam métodos dos orientais, que são coisas de espiritismo, e eu conheço muitos desses, e quero até ministrar um dia sobre esses métodos, que hoje está se tornando muito popular na vida de muitos crentes da igreja. Um deles é a tal da acupuntura, que é método esotérico dos orientais, e tem crente fazendo. E pouca gente sabe que isso são métodos espíritas. Se revolta, deixa de ir para a igreja, porque ele acha que, por ser crente, ele é obrigado a não morrer como os ímpios. Alguém já disse assim, eu já vi pessoas dizer assim: por que Deus permite um crente morrer de câncer? Por que Deus permite um crente morrer de um acidente trágico que você tem que colher os pedaços dele no asfalto, como eu já vi? E quando é uma enfermidade crônica, que você sofre a vida inteira com esse mal na sua vida, aleluia, irmão. Qual a atitude? Quantos crentes não murmuram? Quantos crentes não desviam? Outros questionam a Deus, porque tal situação tem vindo sobre a sua vida. No entanto, ainda que seja para a morte, tal enfermidade precisa manter a nossa fidelidade. Não importa a forma com que você vai morrer, para Deus não importa. O fato de você estar salvo e ir morar na presença de Deus é o que manda. Aleluia. Deus tem prazer na morte do justo. Quando um justo morre, Deus se alegra, porque o céu ganhou mais um e o inferno perdeu uma alma. Então não importa como é que morre, como é que não morre. Quando eu vi meu pastor estirado no chão, todo ensanguentado, meu Deus do céu, com os braços abertos, as pernas abertas, assim, ó, caiu desse tipo aqui, assim, no chão, e lá parado, inerte, morto. Eu me lembro até hoje, teve gente que se assustou comigo. Eu caí e dei um grito: meu Deus, que desgraça é essa? E caí de joelho chorando. Os bombeiros me segurou, os policiais estavam ali: calma moço, calma moço. Eles não queriam deixar eu entrar lá no lugar de isolamento. Eu falei: vocês vão deixar, porque eu sou filho dele. Eu era ovelha. Mas para mim era como se fosse um pai. E eu cheguei em casa, gente, e nós ficamos assim, sem resposta, sem ação. Lá estava o meu monitor, lá estava o meu amigo, lá estava o homem
que me aconselhava, lá estava o meu pai, estava ali, para mim era como se fosse meu pai naquele caixão, a Edna chorando, e agora quem vai orar para nós ser curado? E agora quem vai ligar para mim 3 horas da manhã para fazer cuscuz para ele? Ele ligava 3 horas da manhã lá em casa para a Edna fazer cuscuz para ele. Aí um pastor da nossa convenção, que também já dorme no Senhor, viu que eu estava muito inconsolável naquela época, chegou para mim e disse: olha, você está tendo somente uma visão de baixo. Por que você não tenta ter uma visão de cima? Eu disse: como? Ele disse: você está vendo ele ali, machucado, arrebentado, em cima de um caixão, não é? É. Agora fecha os olhos. Aí eu fechei. Ele disse: começa a ver portões dourados se abrindo. Ele disse assim: começa a ver a fila de anjos de um lado cantando e a fila de outro, tocando os mais belos instrumentos musicais. Você está vendo? Eu falei: estou. Agora veja ele vestido de branco, entrando na glória, vitorioso, e Jesus recebendo ele com uma coroa na mão. Você consegue ver? Eu falei: consigo. Então para de chorar e não entrega ele como um derrotado, entrega ele como um vencedor. Vocês não perderam, vocês ganharam. Ele está na glória. E eu tive uma concepção completamente diferente daquela. Meu coração se consolou. Uma chaga maligna pega Jó do coco da cabeça à planta dos pés. Jó fica podre, cheio de bicho, está na Bíblia. Emagreceu, ficou couro e osso. Por dentro Jó apodreceu, que ele dizia assim: quando eu abro a minha boca, meu hálito assusta a minha esposa. O homem fedia por dentro e por fora. Sentou em cima da cinza, pegou um caco de telha. Muitos iam reclamar, desviar, se lamentar, ia começar a perguntar: onde eu pequei, onde eu pequei? Jó não perguntou nada disso. Pegava um caquinho de telha, passava cinza, coçava e dizia: eu sei, meu Redentor vive e se levantará sobre a terra, e eu verei na minha carne. Eu sei, meu Redentor vive e se levantará sobre a terra, e eu verei na minha carne. E a fidelidade de Jó dava a ele condições de dar glórias a Deus. Seja fiel na tribulação, seja fiel nas percas, seja fiel nas enfermidades. Se Ele quiser curar, glória a Deus. Se Ele não quiser curar, não vai interferir na minha fidelidade. Eu amo Ele independente da situação física em que eu estou. Ele é Deus na minha vida em qualquer circunstância. Aleluia. Fidelidade na hora da tentação, fidelidade nas percas, fidelidade nas enfermidades, fidelidade na hora da tentação. Precisamos ser fortes e firmes na hora da tentação, sabendo que nenhuma tentação pode ser maior do que a nossa fidelidade. Essa lição José nos deu no Egito. E as tentações, elas vêm. E elas costumam vir quando você está mais vulnerável. Jesus passou 40 dias e 40 noites no deserto, jejuando e orando. E o diabo não apareceu. Mas no cabo de 40 dias, quando Jesus sentiu fome, o diabo se apresentou. Por isso que nós, irmãos, não podemos parar de orar e de jejuar.
A gente não deve orar e jejuar só quando as coisas estão difíceis. Quando as coisas estão boas, tranquila, e até digo uma coisa para os irmãos: olha, irmão, quando você sentir que está muito tranquilo e tem paz demais, está com muita paz, corre para a oração. Porque é nessa hora que você se torna vulnerável. E é nessa hora que o diabo se apresenta. Que ele vem, tem um hino antigo que diz que ele vem com sapatinho de algodão, pisando com sapatinho de algodão. Quando você menos percebe, o laço está na sua frente. E o diabo conhece as nossas fraquezas. Ele sabe aonde você é vulnerável. O diabo explora o crente para saber aonde ele é mais fraco. E ele vai te atacar, ele vai te tentar exatamente naquilo que você é mais fraco. Precisamos ser fortes e firmes na hora da tentação, sabendo que nenhuma tentação pode ser maior do que a nossa fidelidade. Aleluia. O José, como eu disse a princípio, estava bem tranquilo, cuidando das coisas do seu patrão. Tudo parecia ir bem, não é? Ele tinha sido humilhado pelos seus irmãos, foi ameaçado de morte, jogado naquela cisterna, depois foi vendido como escravo. Agora ele chega no Egito, Potifar compra ele, leva ele para casa, e Potifar tem um discernimento. Deus era na vida de José, porque a partir do momento que José chegou na casa de Potifar, tudo na casa de Potifar começou a prosperar. E Potifar, aquilo não era mérito dele, era do menino que havia chegado. Potifar, como era um homem empreendedor, não era à toa que era um dos ministros de Faraó. O que ele faz? Coloca José como senhor da sua casa. A mulher de Potifar, quando viu aquele jovem dinâmico, alegre, bonito, viçoso, vivia num ambiente em que todo mundo era corrupto, era o Egito. Vivia num ambiente que adultério, prostituição era algo normal na alta sociedade. Imaginou que José fosse igual e começou a tentar persuadir José. E a Bíblia diz que ela pôs os olhos em José e começou a tentar José. Aonde você é mais tentado? Uns é no dinheiro, outros é no status. Tem gente que é tentado no status, ele gosta de status, ele gosta de aplauso, ele gosta de ser ovacionado, ele gosta que alguém fale bem dele. Quando não fala bem dele, não mostra ele, não fala dele, ele se desvia, se revolta, xinga a igreja, fala mal da igreja. Vocês estão me ouvindo ou está difícil aí? Está me ouvindo? E aí o verso de número 7 diz: aconteceu depois dessas coisas, que a mulher de seu senhor, Gênesis 39, 7, pôs os olhos em José e disse: deita-te comigo. Porém, ele recusou e disse à mulher de seu senhor: eis que o meu senhor não sabe o que há em sua casa comigo, e entregou tudo em minha mão, o que ele tem. Ninguém é maior da casa. Disse José: ninguém é maior do que eu nessa casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti. Ele disse: ó, tudo aqui você pode usar, usufruir, cuidar,
Se é o Senhor aqui, só não toca na minha esposa. E ele disse: meu Senhor confiou em mim, e a única coisa que ele me vedou foi você, porquanto tu és a sua mulher. Como, pois, faria eu esse tamanho mal contra Potifar? Está correto o versículo? Está correto o versículo? Está apostado aí o versículo? Gênesis 49, versículo de número 9. Ninguém há maior do que eu nessa casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porquanto tu és a sua mulher. Como, pois, faria eu esse tamanho mal e pecaria contra Potifar, meu patrão? Correto? Correto? Pecaria contra quem? Porque se ele aceitasse, ele não estaria só pecando contra o patrão, estaria pecando quanto aquele que confiou nele e lhe levou para aquele lugar, para um grande projeto, para uma obra muito maior do que os seus interesses pessoais. Existe coisa na sua vida que é muito maior do que os seus interesses pessoais. Existe coisa na vida que é muito maior do que você imagina. Por isso você tem que se manter fiel naquele lugar, para que você não peque contra Deus e Deus possa cumprir na sua vida aquilo que Ele prometeu. E tem uma coisa: José, ele disse não para aquela mulher, mas ela não desistiu de José. Ela não aceitou não. Significa que o diabo não vai aceitar. Tem hora que você tem que ter prejuízo. Para não pecar contra Deus, você vai ter prejuízo. Eu tinha eu tinha um camarada de uma padaria aqui em Goiânia, que eu entregava para ele porvilho mensal. Ele era um dos camaradas que me dava um bom lucro todo mês, naquela época. Todo mês eu trazia uma quantia X de porvilho para ele, e aquilo ali me dava um lucro. E a data certinha, não falhava. Quem trabalhava nessa padaria era ele, duas irmãs deles e um funcionário. As duas irmãs dele era garçonete, era que atendia no balcão. E ele, esse funcionário, era quem trabalhava com os pães. Uma padaria lá em Campinas, uma grande padaria ali. E um dia eu cheguei lá para fazer uma entrega, e uma das irmãs dele tinha, eu não sei se tinha viajado ou tinha adoecido. Ele arrumou uma menina nova, uma loira, muito bonita a menina, para trabalhar junto com a outra irmã. Quando eu cheguei, que eu entrei na padaria, que ela olhou para mim, eu senti no olhar dela o olhar do cão. Eu vi no olhar da menina o olhar do cão. Aí eu já baixei a cabeça e tal, cheguei no balcão. Quero falar com o seu Batista. Ah, muito bem, ele está ali, gato. E aí eu falei: agora enrolou, hein? E aí ela foi lá chamar o seu Batista, e o seu Batista disse: traz aqui para mim, pode entrar aqui, traz aqui para mim a encomenda. Eu falei: tá bom. Aí eu fui no carro, peguei, comecei a descarregar o polvilho. E aí em uma dessas idas, era um corredorzinho bem estreitinho. Em uma dessas idas, ela decidiu ir lá no fundo, justamente na hora que eu estava vindo. Eu olhei para trás, não dava para voltar, não dava tempo. Ir para frente eu fiquei sem jeito. Se eu corresse eu ia ficar mais sem graça. Aí eu encostei assim e murchei o máximo que tinha. E ela pegou e virou de lado e murchou também e veio tum em mim. E eu, misericórdia, rapaz, e já saí para lá, e fumaça pelo nariz, pelo zóio, queimando tudo. E aí eu fui embora perturbado com esse negócio. Falei: já sei o que eu vou fazer. Na próxima encomenda, na próxima entrega, eu vou levar a Edna. Eu acho que eu não tinha um ano de casado. Aí eu levei a Edna. Bonitona, charmosa, ajeitadona. Cheguei com ela agarrado na mão, né? E ela olhou para mim, deu um sorriso, passou a língua no beiço. Falei: ah, meu Deus.
E eu ouvi quando a irmã do seu Batista disse assim: está vendo? Ele é casado. E eu ouvi quando ela disse: é dos casados que eu gosto. E o pastor Laércio tinha pregado em um dos sermões, dizendo assim: irmão, a Bíblia fala assim, ó, se você topar com o diabo, quebra o pau com ele, não corre não. A Bíblia diz: resistir o diabo e ele fugirá de vós. Se você vê o diabo, não corre não, vai para riba dele e mete o braço. Vai no nome de Jesus que ele cai. Mas se você, diante de uma mulher, corre. Porque a Bíblia diz assim: fugir da prostituição. Encara o diabo, mas não encara uma mulher. Ele ensinava isso para os obreiros. Quando eu vi isso, eu falei: você quer saber? Vou ficar no prejuízo, mas não vou ficar sem a minha alma. Porque se eu continuo lá, com certeza eu ia cair. O que eu fiz? Casquei fora. Seu Batista me ligava, pedia polvilho, eu inventava uma desculpa e não ia. E eu falava: tal semana eu passo aí, e não ia. Perdi, tive um prejuízo naquela venda, mas conservei a minha alma em fidelidade. Seja fiel a Deus a qualquer custo, ainda que você perca a vida, seja fiel a Deus. Aleluia. Nenhuma tentação é mais forte do que a verdadeira fidelidade, pois a tentação é de natureza humana e pode ser vencida, porque Deus também nos dará condições de fugir dela. Ah, pastor, eu caí porque eu nem estava vendo. É mentira. Estava vendo sim. E para toda tentação, Deus te dá a oportunidade de escapar. Deus te dá a oportunidade de sair fora. Quer ver? Vamos ler um versículo da Bíblia. E eu já estou quase concluindo essa parte aqui, tá? Versículo 1 Coríntios capítulo 10 e verso 13. A igreja, leia para mim esse versículo, por favor. Vamos lá. 1 Coríntios 10, verso 13. Vamos lá? 1, 2, 3. Não vem tentação se não for de natureza humana. Quais são as três naturezas? E é claro que eu não vou falar sobre esse aspecto aqui com detalhes. Concupiscência dos olhos. Diga, concupiscência dos olhos. Concupiscência da carne. Soberba da vida. Orgulho. Esses três aspectos aqui são nos três aspectos com que o diabo tenta cada um de nós. Concupiscência dos olhos. Então o que eu faço, pastor? Consagre os teus olhos para Deus. Jó disse assim: fiz um concerto com os meus olhos, como os fixaria em uma virgem? Faça um concerto com os seus olhos, que aí você não vai assistir coisas impuras, aquilo que desagrada a Deus, e você não vai pecar contra o seu Deus. Concupiscência da carne. Pega os teus impulsos, teus desejos, leva para a cruz em oração e crucifica todos os teus impulsos na cruz do Calvário. Paulo diz assim: estou crucificado com Cristo. Não vivo mais eu, Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual morreu por mim e me amou. Glória a Deus. Pega teus impulsos, tuas fraquezas, leva para a cruz em oração e jejum, e coloca tudo lá, porque na cruz você vai vencer as concupiscências da carne. Soberba da vida. Não pense que porque você é grande, está na frente, dirige aí um departamento, que Deus vai te dar aval para pecar, porque não vai. Deus exige de quem está em cima a mesma fidelidade de quem está embaixo.
E os de cima exigem ainda mais ainda, porque são exemplos. Porque são aqueles que incentivam os outros a ser fiel. Posso ouvir um amém? Em último lugar, fidelidade em seus negócios. Fidelidade ao comprar, pagando as suas dívidas. Ô irmão, eu já sofri tanto com crente mal pagador. E o mais pior num crente mal pagador é aquele que não dá satisfação. Esse é o mais pior. Porque quando é aquele que é enrolado, mas ô irmão, não paguei você, mas tal dia eu pago, aí não paga, não paguei. E vai um ano, ele dizendo que vai pagar e não paga, mas pelo menos ele vai falando. E aquele que não fala, não diz, marca uma data, não paga e não te dá satisfação. E tem uns que se você emprestar para ele dinheiro, você perde um amigo. Eu perdi a amizade porque emprestei dinheiro para alguém. Aqui, nessa igreja, assim que eu vim para cá, o camarada chegou, pelo amor de Deus, pastor, me empresta R$1.000, porque eu estou nessa situação. Eu não tinha. Sabe o que eu fiz? Peguei do caixa da igreja, não devia ter feito, mas fiz. Com dó do sujeito, peguei do caixa da igreja e emprestei para ele. Não, pastor, semana que vem, tal dia eu trago para o senhor. Deu o dia, ele não falou nada. Vinha para o culto, já não me dava mais a parte do senhor. O dia que eu cobrei dele, ele mudou da igreja, foi embora. Não vou dizer o nome aqui, mas vocês lembram dele, os mais antigos. Saiu da igreja e ainda saiu falando mal de mim, disse que eu sou um pastor que não ama, porque emprestei para ele e não quis dar o dinheiro. Então eu tinha que ter pedido, não pedi emprestado, não é? Quando eu não tenho condição de pagar, me dê, pelo amor de Deus, me dá! Se eu tiver, eu dou. Sabe, está acontecendo uma coisa muito interessante comigo lá nessa casa onde eu moro. Aqui nessa casa, rapaz, toda semana, não é, irmã Edna? Toda semana batia alguém na porta. É aqui que mora o pastor divino? É, eu não conheço o jeito. Ô pastor, lá em casa está faltando leite para o menino, faltando isso, e lá vai 150, 200, 70. Como é que esse povo me acha, gente? Como é que esse povo acha minha casa? Como é que esse povo acha? Mas, gente, como é que ele me acha? Um dia chegou uma senhora lá de madrugada, desesperada, pastor, e uma mulher assim que você via que ela era uma mulher, uma senhora, e contou que a filha dela e tal, e tinha que correr porque não estava funcionando os aplicativos dela e tal, e pediu lá um dinheiro emprestado. Aí juntou eu, Samuel, mas não sei quem que estava lá em casa, isso já era mais de meia-noite, e damos para essa mulher lá uma quantidade de dinheiro e ela sumiu, não voltou para devolver o dinheiro. Aí depois eu descobri que esse povo, eles iam pedindo na rua. Aí quando chegava aqui nessas quadras aqui, aí, eu estou precisando assim, não, você não vai achar nada aqui, ó. Você desce aqui, a próxima rua você vira à direita, uma casa amarela assim do lado direito, lá mora o pastor da Assembleia de Deus, pode ir lá que é batata. Aí o povo estava mandando o povo tudinho lá em casa. Aí eu falei para Edna, quando chegar aqui nessa casa, não conta para ninguém que nós é pastor não. É brincadeira, lá todo mundo me conhece, mas até hoje nunca bateu ninguém precisando não. Então não tem coisa pior do que crente mal pagador. E pensa que vai para o céu. E vai para o inferno. Porque se você pedir dado, é uma coisa. Se você pedir emprestado e não pagar, você é caloteiro igual os ímpios. Hã? Sim ou não? E tem nego que é oportunista. Ele procura o irmão que tem um coração melhor para pegar emprestado e não pagar. E não sabe que ele vai fechar o coração do irmão com essa atitude. Por quê? De tanto o irmão receber calote, o coração dele fecha e deixa de ajudar os outros. Deixa até de ofertar na igreja, porque o coração fecha. Hã? Na hora da tentação, seja fiel.
Seja fiel a Deus quando Deus te colocar num bom emprego e o teu patrão precisar de alguém lá e dizer: olha, eu preciso de alguém que nem você, inteligente aqui, para alterar os relatórios aqui. Você altera os relatórios, eu te dou uma porcentagem. E o cara, para ganhar um pouquinho mais, altera os relatórios. E tem um vídeo na internet de um patrão que chama, isso aí foi um caso real que aconteceu. Um patrão chamou um funcionário e disse: olha, eu tenho te observado aqui, você já trabalha o que aqui? 1 ano? É 1 ano. Estou precisando de alguém aqui para administrar a minha empresa. E eu vejo que você tem potencial para administrar a minha empresa. E ele ficou todo entusiasmado, porque o salário dele ia crescer quase 10 tanto daquilo que ele ganhava. Ele falou que é o seguinte: eu quero que você faça aqui, só que eu quero que você altere algumas notas fiscal e eu quero que você altere os relatórios aqui. Se entrou X, você vai colocar X, e esse dinheiro que sobrar aqui, eu te dou uma porcentagem. Você vai fazer isso. Ele ficou assim: não precisa responder agora não, vai para casa, pensa, amanhã você vem me dar a resposta. E ele foi embora. Chegou lá, falou para a esposa. E ele falou assim: mas eu não vou fazer não, filha. Agora o problema é esse: ele vai me dar as contas quando eu disser para ele que eu não vou fazer. Ele vai me demitir. Porque eu não vou negar a Deus. Eu preciso muito dessa vaga, mas eu preciso muito mais ser salvo. Eu preciso muito mais do meu Jesus. Eu não vou aceitar isso. E a mulher disse: não vá mesmo, não aceite, não vá trair a Deus por causa de um pouco a mais de salário. Não faça isso. E ele voltou no outro dia, o patrão chamou ele e tal, e disse: pois é, eu agradeço muito a oportunidade, o senhor me dá essa confiança, mas eu não posso aceitar esse emprego do senhor. Por quê? Essa vaga, essa função. Por quê? Porque eu sou crente e tenho princípios. E um dos meus princípios é não mentir. Eu não minto. Então eu não vou conseguir trair o meu Deus alterando os seus relatórios e fazendo nota fiscal com outro valor. Eu não tenho condição de fazer isso. O senhor arruma outro, eu fico muito grato, mas eu não tenho condições. Aí o cara olhou para ele, sorriu, abraçou e disse: você é o camarada que eu estava procurando. Isso foi um teste. Eu fiz um teste de fidelidade. Muitos que eu fiz o teste aqui caiu, eu mandei embora da empresa. Agora você é o camarada que vai administrar isso aqui. Deu para ele o emprego com aquele grande salário porque ele era fiel. Amém? Ninguém perde em ser fiel. Né? Tá olhando aqui para o irmão Zé, meu companheiro, fico vendo, irmão Zé, quantos camaradas que a gente não ajudou a eleger, colocar lá na frente, e foram tentados por causa de muitos dinheiro em questão de propina, e negaram a Deus e caíram em corrupção. Há pouco tempo agora vimos um crente da Assembleia de Deus lá ser preso e ter que devolver dinheiro porque estava roubando. Seja fiel, porque a porta que Deus abre é melhor do que a porta do diabo. Amém? Não se deixe ser atraído na tentação. Honre a Deus em tudo na sua vida, e a vitória será sua para a glória do nome de Jesus. Diga: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Amém? Quarta que vem a gente continua falando de fidelidade. Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quem vai cantar um hino? Leila, canta aqui um louvor, enquanto será recolhido os dízimos e as ofertas para a obra de Deus. Amém. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Comigo não há como você vencer sem dobrar os teus joelhos e na madrugada me buscar, sem examinar as escrituras. Não há como descobrir os segredos que tenho pra você, mas sondei teu coração e vi desejo de me adorar. Foi
Pensando então que decidi me revelar e me mostrar alguns segredos para uma vida de vitória e de conquistas. Escute o que eu vou lhe dizer, filho. Enquanto eu for tua prioridade, pode vir o que vier. Pode também contar comigo, seja lá para o que for. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas você não será atingido, verá livramento. Sou eu, teu Deus. Se lhe fecharem uma porta, outra pra você eu abrirei. De preferência onde não tem parede, só pra mostrar que sou Deus na tua vida, sou Deus na tua história. E ninguém irá sentar à mesa enquanto de glória eu não honrar. Mas sondei teu coração e vi desejo de me adorar. Pensando então que decidi me revelar e lhe mostrar alguns segredos para uma vida de vitória e de conquistas. Escute o que eu vou lhe dizer, filho. Enquanto eu for tua prioridade, pode vir o que vier. Pode também